boa noite. O programa Em Pauta vai conversar hoje sobre a movimentação de junho e julho. Esse movimento popular, esse movimento das ruas que tomou conta do nosso país, também do noticiário e fez o Brasil pensar. Será que realmente o gigante acordou? Pois bem, após essas manifestações que todos nós acompanhamos, o que podemos perguntar? Especialmente, estamos aí de fato no começo de mudanças realmente significativas? É o que nós vamos conversar nesta noite e você é o nosso convidado. Diretamente aqui dos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. É o endereço da TV Canção Nova aqui na capital mineira. E aqui dos nossos estúdios, a alegria de ter sempre a sua companhia e, claro, a companhia desse que já está comigo nesse programa há muitos anos. O nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da editora Voz e também doutor em teologia e que tanto nos ajuda nas muitas e variadas reflexões que nós fazemos aqui no nosso programa, como hoje. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Boa noite aos telespectadores. Dá para ver que eu também participei dos movimentos de rua, né? Exatamente, Frei Moser. E temos a alegria de receber aqui conosco também no programa o professor Malcolm Camargos. Ele é doutor em ciência política, também leciona atualmente na Pontifícia Universidade Católica aqui de Minas Gerais e ainda é diretor do Instituto Ver, Pesquisa e Estratégia. Professor, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, é um prazer estar com vocês e com os telespectadores. Tá certo, olha, nós vamos, como sempre fazemos aqui no programa Em Pauta, a nossa matéria inicial, para que você possa ter uma noção um pouco melhor do que nós vamos discutir nessa noite. Então acompanhe, por favor, aqui sobre o início do nosso programa. Nascidas de maneira livre, espontânea e sem lideranças, a partir das redes sociais, as mobilizações que tomaram conta do país no mês de junho partiram de uma reivindicação concreta: reduzir o aumento nas passagens de ônibus. Os manifestantes questionaram se seria possível viver num país com tanta desigualdade. Gritos contra a corrupção, a impunidade e a falta de transparência na gestão pública fizeram renascer a esperança quando os participantes gritavam: "O gigante acordou". As cenas de multidões tomando as ruas fizeram renascer em muitos o patriotismo adormecido. A tarifa do transporte público se uniu a outros problemas crônicos do país: saúde, educação e segurança pública. As dezenas de manifestações massivamente registradas e exibidas pela mídia ao vivo expôs um questionamento que refletiu em todo o mundo: por que gastar tanto na reforma de estádios se os serviços públicos são de péssima qualidade? O que de concreto podemos evidenciar sobre a movimentação popular ocorrida no mês de junho em todo o país? Quais são os frutos colhidos? O que realmente precisamos entender sobre o que testemunhamos no Brasil é o assunto do Em Pauta desta noite. Tá ok, tá aí para você ter uma noção realmente desse tema absolutamente importante e que o programa Em Pauta, claro, não poderia deixar de debater um pouco mais, na verdade. Nós queremos, na verdade, saber qual seja a herança de todo esse movimento popular. Por isso quero perguntar ao professor, por favor, professor, antes de entrarmos nas últimas manifestações propriamente ditas, que a gente fizesse aqui uma rápida memória dessa movimentação que já acontece no Brasil ao longo dos últimos 50 anos, mas especialmente que o senhor pudesse nos colocar aqui no começo, qual foi das últimas manifestações, a partir dessa última, mas das outras anteriores, qual era o combustível naquele momento e como terminaram, afinal das contas? Por favor, para a gente começar a conversa. Acho ótimo conversar, porque exatamente falar que o gigante acordou agora não é tão verdade assim. O gigante acordou no Brasil há muito tempo. O gigante foi adormecido pela força na época da ditadura militar e se insurgiu contra ela ao fim das manifestações, e foi ao fim deste período, ao fim dos anos 70, que foi o começo de manifestações populares mais fortes neste país. Foi exatamente no final da década de 70, quando a população começa a ir às ruas pelo direito de escolher o presidente, pelo direito de se associar e pelo direito de se manifestar. Depois disso,
um outro momento importante que nós vivemos, e talvez o maior momento da história de manifestação popular desse país, foram as diretas já. Foi quando o Brasil foi às ruas pedindo o direito de escolher o presidente. Depois voltamos, depois de 89, depois uma vez aprovado o direito de escolha, insatisfeitos com a escolha e com o resultado de ação de um presidente, principalmente alguns desvios éticos apontados pelo governo Collor, que fez com que o fora Collor fosse à rua, os jovens voltassem à rua. E de lá para cá, os movimentos sociais sempre batalharam por questões específicas, mas não estávamos tendo manifestações dessa monta como vivemos agora, em 2013. Então o gigante não acordou agora. O Brasil tem se pontuado, tem se colocado nas grandes questões. Essas manifestações são diferentes das outras, como nós conversaremos ao longo deste programa. Tá certo. Ô Frei Moser, e falando dessas últimas especialmente, mas que parecem nos remeter a uma certa herança, e quando nós olhamos em termos de governo, vamos lembrar, não é, do governo Lula, que pega o país já num movimento, não mexe muito no eixo econômico, e aí se obtém algum bom êxito nesse sentido, mas parece que por conta justamente dessas negociações, desses acordos e assim por diante, a conta ficou um pouco cara e parece que nós estamos colhendo aí a herança de todo esse processo. Mas eu gostaria de perguntar para o senhor, então, por favor, realmente é isso? Será que esses acontecimentos recentes, eles estão vinculados um pouco aos custos das negociações, que evidentemente foram, assim, a nosso ver, bem altos? É uma pergunta muito bem feita, difícil de ser respondida. Depende um pouco do ângulo de leitura. Eu diria o seguinte, o sonho de toda a nação é você ter uma nação pacificada. Né? Mas quando a gente vai mais a fundo na existência humana, na história humana, nós percebemos que uma certa harmonização nem sempre é produtiva. Ou seja, certos conflitos, tensões, vão como que empurrando para frente a sociedade na busca de melhorias. Então eu diria o seguinte, sem dúvida nenhuma, a base aliada foi uma conquista nesse sentido de uma harmonização, mas me parece mais aparente do que real, porque os interesses dos muitos partidos, eles continuam vivos, não é? E de vez em quando isso vai aparecendo. E, em consequência, não é, se está dentro de um período em que nós nos perguntamos, mas afinal, o que vai acontecer? Parece que todo mundo está parado, sobretudo em termos de ações mais propositivas, não é, por parte do Congresso. Não é? E isso tudo. Agora, claro que é muito difícil analisar, como o nosso doutor em Ciências Políticas colocou, é muito difícil analisar, porque são muitos fatores, não é, que estão por trás de movimentações desse tipo. Tá certo. Professor, o senhor estava já nessa linha de raciocínio e agora fazendo o salto para a atual, o que seria importante dizer? Eu acho que é muito interessante porque essas manifestações, elas abarcaram todo e qualquer tipo de insatisfação. Então tem aqueles insatisfeitos com o mensalão e com o governo Lula, sim. Mas tem aqueles satisfeitos com governos anteriores do PSDB, tem aqueles satisfeitos com governos que estão por vir, tem aqueles satisfeitos por todo e qualquer tipo de governo. Então a manifestação, nos seus primeiros dias, ela começou a caber qualquer tipo de insatisfação, qualquer tipo de crítica. E isso tem vantagens e desvantagens neste momento, né? A vantagem é que você consegue juntar muita gente na rua, uma vez que os insatisfeitos, todos nós temos insatisfações, cada um de nós tem um motivo para ir às ruas. Agora, se todos nós formos defendendo apenas o nosso motivo, nós não vamos unidos às ruas, nós vamos um grupo fragmentado às ruas. E é importante que as ruas estejam unidas em relação a algum tema, em relação a alguma organização, para que, de fato, essa luta possa chegar a algum lugar. Então, a manifestação, quando ela não tem muito clara qual é a sua causa, ela também não terá clara qual é o seu resultado. A gente pode falar que ela acaba sendo natimorta. Agora, isso que o Frei falou é muito importante. Sim. É muito importante. É fundamental que a gente tenha desafios na administração pública. É fundamental que tenhamos oposição disputando espaço com situação para que nos produzam melhores resultados de políticas. Quando a política não é questionada, como o governante não é questionado, ele tende a deitar-se em berço esplêndido. Então esse é o grande saldo dessas manifestações. É o desafio que foi colocado, não só ao governo do PT,
da presidente Dilma, mas também a todos os governadores. Aqui em Minas, o governo do PSDB foi desafiado. Aqui na capital de Belo Horizonte, o governo do PSB foi desafiado. Todos os governantes foram questionados. Esse é o maior saldo. Qual é o resultado agora daí para frente? Qual é essa capacidade de produzir resposta a essa insatisfação em relação à estabilidade dos governos? As pessoas querem mais. Nenhum governante pode deitar em políticas públicas feitas no passado. O desafio é produzir políticas públicas constantemente à nossa população. Mas aí é que está aí o Frei Antônio Mose, e talvez essa tenha sido talvez a maior dificuldade, porque o movimento que emana das ruas, que vem do povo, mas sem muita ordem no sentido de ter uma cara, de ter uma representação, embora quando a gente se lembre aqui no caso, o movimento pelo passe livre em São Paulo, então tinha ali alguns poucos representantes, mas a manifestação, como ela era muito maior, não era apenas, como se dizia, pelos 20 centavos, não é, do aumento na tarifa da passagem, não é, pela redução, mas as reivindicações eram muitas outras, várias outras, mas essa falta de representação, isso daí colocou um baita de um ponto de interrogação. Sem dúvida nenhuma, mas eu não diria falta de representação. O perigo é exatamente esse. Quando há um grande movimento social, que alguém venha e se apodere desse movimento e conduza numa direção que não vai ser o bem da nação. Em outras palavras, facilmente aparece um demagogo, aparece alguém carismático, e não foi o caso. Eu, pessoalmente, eu diria como primeiro momento, eu acho interessante como ocorreu. Ou seja, não era uma determinada pessoa que estava puxando as movimentações, nem um partido. O professor colocou muito bem, não é? Todos se sentiram questionados, não é? Inclusive, eu diria, a própria igreja se sentiu questionada, não é? Todas as instituições. O que está havendo? O que nós podemos fazer? O que está faltando? Eu acho que é aí que está o saldo realmente positivo dessas manifestações. E o fato de ainda não ter uma cara, eu acho positivo. Eu acho positivo. É bastante interessante, Frei, porque aonde que ela chegou o resultado de fato? Foi aonde ela tinha uma bandeira clara. Foi exatamente nos 20 centavos, é onde tinha liderança. Aonde se tinha cara, aonde tinha uma bandeira clara, ela conseguiu produzir o resultado não só em São Paulo, mas em quase todo o país. Foram várias as cidades que diminuíram o valor da tarifa, foram pedágios que deixaram de ser registrados. Então, aonde se tinha uma bandeira clara, aonde tinha uma liderança para interlocução com governos, mostrou-se que uma vez o povo unido, como diz a velha máxima, jamais será vencido. Então, né? aí é que vem uma questão, professor, e os amigos que estão em casa, com certeza, já pensando nisso também. É possível não ter oposição política em plena democracia? O senhor está mostrando aí justamente que quando se teve um objetivo, quando se teve uma representação, uma causa, ela foi alcançada, como a redução na tarifa nos vários estados. Mas, por outro lado, as outras reivindicações que estão aí, não é? Infelizmente, essa corrupção, falta de projeto político no Brasil, essa farsa criada, etc. e tal, a impunidade. Mas quando isso ainda é um pouco genérico, é muito solto e não há quem pontue isso, quer dizer, a coisa ainda parece que com o tempo se dilui e até a gente já fica se perguntando, não é? Afinal das contas, as manifestações, elas produziram o fruto que se esperava, afinal das contas? O que ela mostra, o principal fruto é a necessidade de organização, a volta dos movimentos populares, a volta das pessoas se aproximarem do governo e questionarem do governo não só a cada 4 anos em época eleitoral, mas sim durante o exercício de mandato. E a necessidade de governos estarem cada vez mais próximos dos seus eleitores, não só dos 45 dias onde ocorre a campanha eleitoral, mas sim durante os 4 anos do exercício de mandato. Esse é o grande resultado. E tem um resultado paralelo que tem a ver diretamente com a minha área, Sim. que foi muito feliz, na minha opinião, o movimento da presidente Dilma de chamar a reforma política neste momento. A reforma política não era uma bandeira tão clara das ruas, ela não era colocada com tanta ênfase pelas pessoas. Mas a presidente conseguiu
se apropriar dessa bandeira e colocar uma coisa que não se faz em final de mandato, porque você precisa de um apoio popular grande. Normalmente, as reformas mais estruturais em todo e qualquer governo, em toda e qualquer democracia, se faz no início dos mandatos, quando o governante está ainda com o rescaldo das ruas muito forte, com o clamor, um apoio muito forte das ruas. E a presidente conseguiu chamar isso no seu terceiro ano de mandato, ou seja, uma possibilidade de nós produzirmos bons resultados para o futuro da nossa política com uma boa reforma política. Tá certo. Olha, sim, Frei, pois não? Você me desculpa, quando falou da necessidade da volta dos movimentos. Eles foram absorvidos. Isso foi um saldo negativo. Ou seja, você não tem mais um sindicato realmente consistente. E eu, como sou diretor de uma empresa, Editora Voz, até que a gente se sente satisfeito, né? Que não tem um sindicato pressionando, mas a gente tem associações. As associações também desapareceram, elas foram absorvidas. Então está na hora de realmente haver uma reestruturação. Agora, a minha pergunta, não discordando, assim, imagina, né, de um cientista político, mas eu teria duas observações a fazer. A primeira é que esse foi um primeiro grito, pode ser que daqui a pouco apareça um segundo grito. Né? E a própria tentativa de reforma política, por enquanto, ela está ainda patinando. Justamente porque a tal da base aliada não é base, é uma conjugação de interesses e que foi uma conquista. Mas, por outro lado, dá no que dá, né? Tá certo, Frei Moisés. Então, o senhor Segura já fez as questões, o professor vai responder para a gente, mas no segundo bloco, porque nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Você percebeu aí realmente que o tema é muito interessante, muito importante e despertam aqui muitas perguntas. Mas isso nós vamos ter a oportunidade de partilhar um pouco mais no nosso segundo bloco. Então, já já estaremos de volta com o programa em pauta. Já estamos de volta com o programa em pauta, conversando hoje sobre as manifestações populares no Brasil, mas, afinal das contas, não é para onde estamos indo, qual é a utopia que deve ficar dessas manifestações. Aqui no nosso segundo bloco, a gente tem a oportunidade de levar até você, conforme o tema da noite, também alguma literatura. E aqui quero indicar para você pelo menos 2 livros bastante interessantes. O primeiro deles, justamente o bicentenário da independência dos países latino-americanos. Muito interessante como nasceu essa independência dos países latino-americanos, muitas delas fruto de movimentações, não é, populares, como a que nós temos acompanhado recentemente no nosso país. Também aqui, Movimentos Sociais na Era Global, da Maria da Glória Gon e o Breno Bringel, são os organizadores aqui pela Editora Voz. Movimentos Sociais na Era Digital, está aí para você. Você pode ter essa literatura que ajuda a aprofundar ainda mais o que nós estamos conversando nessa noite, o que já temos debatido ao longo dos últimos meses por conta destas movimentações aqui no Brasil. Além, claro, de outras literaturas que aqui nós temos, por exemplo, esse livro do Emanuel, ainda há pouco saindo da Jornada Mundial da Juventude, não é? Levanta-te e anda, o desafio de chegar até o fim, pela editora Canção Nova, para você aprofundar, para você ir além do que o programa vai provocando aqui nos nossos debates. E o Frei Antônio Moser, no final do primeiro bloco, fazia uma pergunta aqui, aliás, colocavam 2 questões para o professor Malco Camargos, doutor em ciência política, e que está aqui conosco debatendo essa temática tão importante. Professor Frei Moser, coloca aí de novo então as questões, por favor. Olha, em primeiro lugar, eu diria que não significa essa parada dos movimentos que realmente tenha havido uma freada. Pode ser um primeiro momento e pode aparecer um segundo. No tocante às tentativas, não é, de uma reforma política, claro que são bem-vindas, só que até agora não percebo passos concretos e que se explica justamente pela composição da chamada base aliada, com múltiplos interesses, muitos já
quase todos olhando para as próximas eleições, como é que eu vou me colocar. Então, evidentemente, eu me pergunto até que ponto, não é, o governo vai ter força para uma autêntica reforma política. E em que ela consistiria? Evidentemente, trazer o governo para junto do povo e o povo junto do governo, no sentido de uma transformação econômica, social, mais participativa. Gostei de uma observação sua, não é só na hora da eleição. Essa, eu diria até certo ponto, é secundária. Agora, a outra participação constante, a oposição, a crítica, essa sempre é benéfica, desde que seja construtiva. Né? Faz parte do pressuposto da democracia a alternância do poder, faz parte o contraditório, faz parte os desafios para todo e qualquer governante. Eu acho bastante interessante refletir sobre a reforma política, porque é exatamente qual que é a sua capacidade de transformar, de fato, a relação entre os representantes e os representados que nós vivemos hoje no Brasil. A grande questão é porque ela é tão difícil de ser realizada. Não é só a base aliada que é contra ela. Na verdade, toda a classe política é contra ela, porque se sabe, com os benefícios de quem está no poder, é muito mais fácil disputar uma reeleição do que disputar uma entrada na política. Ou seja, quem já faz parte da estrutura política atual tem vantagens sobre aqueles que estão fora da estrutura política atual. Então, a reforma política traz medo de perder uma situação, de perder o controle, de perder o privilégio de quem está exercendo o mandato atualmente. Por isso ela é tão difícil de ser aprovada. Agora, dentro da reforma política, tem um ponto que é fundamental e talvez ele seja o maior dos nossos males. Tem exatamente a relação entre empresas e candidatos. Em outras palavras, o financiamento das campanhas. No Brasil, nós temos muito a cultura dos brasileiros, não é de contribuição das pessoas privadas, ou seja, os brasileiros não doam dinheiro, não doam parte do seu salário às campanhas, a políticas, a causas que eles acreditam relacionadas à política. E quem faz isso são empresas. Em troca de quê? Não fazem isso buscando os seus ideais, fazem isso buscando benefícios, às vezes diretos, ou seja, privilégios determinados, ou regulamentações em relação ao seu setor. O que torna, então, os políticos reféns das vontades dos financiadores de campanha. E isso tem que ser mudado. Não podemos continuar com uma democracia aprisionada pela vontade. E as manifestações, professor, elas colaboram nesse sentido? O senhor acha que este pode ser, daqui para frente, pela força das ruas que nós percebemos e percebemos bem? Não é como diria a juventude, abalou as estruturas. Quer dizer, as ruas elas podem ou tendem daqui para frente ser esse mecanismo de pressão junto ao governo, junto a essas instâncias que querem a manutenção do poder e não a conversão, a mudança do mesmo? Sem dúvida, e cada vez mais eu acho que o que as manifestações deixam como saldo é a necessidade de foco e de estar nas ruas. Não adianta nós termos 2, 3, 5 milhões de assinaturas pela internet. Isso não causa pressão no funcionamento de um governo. Agora, 5, 10, 15, 20, 50, 100 mil pessoas na rua assusta todo e qualquer governante. Então, vamos pegar um exemplo da Comissão de Direitos Humanos. A hora que as pessoas foram na comissão, ela teve um impacto grande, ela ficou sem trabalhar vários dias. Enquanto estava tendo e-mail contra o seu presidente, etc., ela não teve nenhum resultado. Então é importante que as pessoas se movimentem-se. E na internet é o foco de organização, mas o locus do processo, do protesto, tem que ser as ruas e não o mundo virtual. Perfeito. É um ponto de partida, né? Mas as ruas realmente como marco é realmente definidor. Agora nós vamos também às ruas, falando em ruas, não é? E perguntamos também às pessoas, mas e aí? Afinal das contas, você que de repente participou de uma dessas manifestações, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, na capital mineira, aconteceram várias manifestações e até com um aceno à violência assim muito intenso. Isso nós obviamente que não aprovamos, porque são os chamados banderneiros que ali se infiltraram e acabaram tirando o brilho dessa reivindicação popular tão bonita. Mas perguntamos às pessoas, você entendeu, afinal das contas, o porquê das manifestações populares? Vamos ver o que as pessoas responderam. Primeiro porque a gente vive num país da desordem. E eu acho que essas manifestações,
é para fazer um jus ao que está escrito na bandeira do nosso país, que é a ordem e progresso, né? Que anda em falta. Porque o povo já está cansado e tudo que é reivindicado não é aceito. O brasileiro tem que sair, né? Tem que reagir agora, né? Porque ele está muito parado, né? Ver se dá um jeito nesse governo, né? É uma roubalheira, uma vergonha, né? Vamos ver se agora vai, né? O Brasil, ele preza muito a Copa do Mundo, por exemplo. Prezou muito a Copa do Mundo e deixou de lado o que é mais importante, que é educação, saúde, segurança. O povo brasileiro se revoltou ao saber que em São Paulo, desde a primeira manifestação que teve pelo aumento de ônibus, aquela confusão que os policiais fizeram, o Brasil revoltou. Com aquilo, que nem eles falaram, despertou o gigante, né? Para ver se os políticos tomam um rumo no Brasil, que por onde que está indo agora não é um lugar certo. Copa do Mundo não faz ninguém viver, não dá segurança para ninguém. Eu acho que tá certo. O povo brasileiro ficou muito tempo calado. Tá na hora de levantar e reivindicar os nossos direitos, né? Agora é a hora. Tá certo. Agora é a hora, Fremosi. Agora é a hora, sem dúvida nenhuma. Interessantes as observações, a gente vê que muito tranquilos os que fizeram as observações, mas por outro lado interpretando mais o fenômeno das massas e da pressão das massas. Agora eu gostaria de voltar ao nosso professor, numa colocação que também quero acentuar. Nós, de alguma forma, não nos sentimos mais representados por muitos que foram eleitos para nos representar, mas abandonaram a bandeira inicial, os seus propósitos, suas promessas. E todos nós sabemos promessa de político como é que acaba. Isso a nível de vereador, a nível de prefeitura, a nível de governo estadual, etc. Quer dizer, a gente não particulariza. Então, parece que há uma sensação, nós não estamos sendo representados, ou eles não nos representam. E depois, aqui com todo o respeito, né, eu tenho 50 anos já, né, mas com todo o respeito, algumas fisionomias estão eternamente lá. Tem que haver uma mudança também de configurações e eu diria uma nova geração tem que ir se apresentando, porque senão nós vamos cair numa espécie assim de república, né, que não tem mais vitalidade para os grandes desafios, enfrentar os grandes desafios. Porque os desafios do Brasil são enormes, todo mundo sabe, em qualquer um dos campos que foram apresentados, saúde, educação, não é numa geração que se vai conseguir superar. Aliás, Frei Antônio Moisés, o testemunho que nós tivemos nem há tanto tempo assim, não é? É coisa muito recente. O testemunho que o Papa Bento XVI deu continua sendo muito eloquente, porque imagine, aquele que é o principal representante da Igreja Católica, né? O que nós chamamos o sumo pontífice, aquele que puxa a fila, aquele que representa a catolicidade no seu nível mundial. No entanto, em determinado momento, não tendo condições mais físicas e etc., renuncia num gesto de humildade e desapego. E nós continuamente reparamos, políticos brasileiros, por exemplo, né? O sujeito está quase à morte, mas não arranca, não larga a mão do cetro, do poder. Isso não valeria apenas para os políticos, também outras funções, não há dúvida nenhuma. Agora você veja bem, voltando ao Bento XVI, num primeiro momento, muitas pessoas se escandalizaram. Não, porque o Papa é até morrer mesmo, né? E gente assim, muito erudita em termos de cristianismo, etc., ficaram espantados. Eu, pessoalmente, acho que foi o maior gesto profético que esse homem poderia fazer. Não tenho mais condições, eu passo a bandeira para outro. Não é? Então, eu acho que vem bem a propósito. Posso fazer uma observação de leigo? Sim, diga. Porque eu quero puxar um pouco para a ciência política e falar da diferença em relação à igreja e a ciência política no que se refere à renovação, que eu acho muito importante. Na política, nós temos um problema em relação aos jovens que entram na política, porque é muito comum os jovens entrar via herança de um velho político. Então não há mudança. Entra um jovem, mas com os mesmos vícios daqueles caciques. Você entra via uma herança e não por uma nova maneira de fazer política. Exatamente pelas benesses que a política dá àqueles que estão no poder. Então você se afasta, mas coloca alguém que vai continuar as mesmas práticas. Então às vezes nós temos velhos jovens ou jovens velhos na política. E na igreja, como leigo, pelo que eu percebo,
A hora que entrou um novo Papa, com um jeito bastante diferente, com práticas diferentes do anterior. Então a igreja conseguiu trazer um novo Papa com um jeito novo de lidar com a igreja e com as pessoas. E o que a política não tem conseguido, exatamente por uma sucessão muito de igual para igual. O que não é o que as pessoas querem. Que é lamentável, não é? Sobretudo famílias que já vêm lá do milênio passado, né? E seriam quase que herdeiros de capitanias. Não é? Exatamente. Isso aí eu concordo plenamente. Tá certo. Realmente é uma coisa impressionante. Olha, antes ainda de nós passarmos aqui ao segundo bloco, mas eu quero ainda colocar aqui para o Frei Mose uma questão interessante. O Frei Mose, não há como negar, quando a gente se reporta aqui a questão dos governos, não é? Especialmente aqui no caso do governo Lula, onde o governo Lula, naquele momento, por exemplo, ele integrou ao seu governo, não é, desde os mais influentes líderes dos sindicatos, né, e outras organizações sociais. Ele conseguiu realmente, isso aí foi uma habilidade do ex-presidente Lula, conduzir o país num certo clima de normalidade, abafou um pouco os protestos aqui e ali, foi conduzindo a coisa, apaziguando aquelas tensões sociais. Mas aí é que está. Parece que a absorção dessas forças sociais parece engraçado, né? A gente poderia dizer assim, será, Frei Antônio Mose, que essa absorção que o presidente conseguiu, será que ela foi algo realmente positivo ou foi uma espécie assim de ovo de serpente, não é? Que agora começa a revelar, infelizmente, na herança de Dilma, né? Os seus frutos mais venenosos. O que o senhor diz? Pergunta difícil de ser respondida, né? Eu vou abrir o jogo como eu interpreto. Eu acho que num primeiro momento, realmente habilidade extraordinária, era necessário trazer assim um certo clima de normalidade, não é? No sentido de poder dar passos para frente. Então tem um lado positivo. Mas a médio e longo prazo, eu acho que vai se tornando negativo. Porque não surgiram os substitutos. Não é? Se tivesse surgido outros movimentos, outro tipo de associação, então sim. Mas infelizmente, como você diz, não tem oposição, mas também não tem representatividade, não é, das classes sociais. Hoje quase não se fala mais de classe social, né? Mas eu diria assim, dos vários interesses sociais, das causas sociais. E isso, claro, tende a uma certa normalidade, mas que é normose, ou seja, não é boa para o país. É necessário que surjam novas organizações e que apresente, ele colocou muito bem, na forma de um diálogo e mesmo de pressão, mas que represente um pensamento diferente. Agora, é bastante interessante porque nós temos que retomar o papel da economia nesse processo, né? Como que o Brasil, nos últimos anos, né, ele tomou um novo patamar no que se refere à economia, tanto no sentido de crescimento da renda como de diminuição da desigualdade. Esse é o maior fruto deste governo, né, dos últimos 2 governos que nós tivemos. E quando a economia vai bem, obrigado, fica muito difícil para se contestar como que o sindicato pode brigar muito por emprego se os próprios patrões estão negociando mais, dado a impossibilidade ou o pleno emprego, a insatisfação do trabalhador e a migração dele para outras empresas. Então houve uma mudança significativa no que se refere à economia. E agora é hora de mudar as outras coisas. E a população deu o tom de quais são as próximas mudanças. Está exatamente na qualidade do serviço público, está na qualidade da saúde, está na qualidade da educação e está na qualidade da segurança oferecida aos nossos cidadãos. Tá certo. Olha, nós vamos para mais um intervalo e você, obviamente, não saia daí, porque realmente ainda nós temos aqui algumas questões importantes para pontuar, como, por exemplo, as manifestações, elas resgatam, afinal das contas, alguns valores éticos, morais, cívicos, que estavam meio que perdidos, diluídos aí ao longo dos últimos anos. Ou que valores esses precisam ser resgatados para que, de fato, essas manifestações realmente tenham sentido e possam continuar a produzir os frutos que já foram plantados, não é mais que nós queremos colher nos próximos anos. Então, rápido intervalo e já estaremos de volta.
Estamos de volta com o programa Em Pauta para o nosso terceiro e último bloco, hoje conversando sobre a movimentação social de junho e julho, começo de uma mudança de rumos. Aqui nos nossos estúdios, Frei Antônio Moser e o professor Malcolm Camargos, doutor em ciência política. Nós vamos agora uma vez mais para as ruas e perguntar às pessoas justamente a respeito ainda das manifestações. Você acha que as manifestações, elas de fato podem acabar com a corrupção? Vamos ver o que as pessoas responderam. Acabar totalmente não, mas já é um início, né? O início assim, se todo mundo juntar mesmo, todo mundo pegar firme nisso, todo mundo ter a mesma visão, focar, acho que pode chegar a acabar. Não agora, né? Quem sabe no futuro aí. Eu acho que sim, que agora o governo está acordando, está se conscientizando do que eles estão fazendo de errado. Acho que sim, com certeza, eu acredito. Não, mas já ajuda bastante, viu? Acabar não, mas muita coisa já melhora. Você vê o preço da passagem aí, já está abaixando, muita coisa vai melhorando. E tem que ser assim mesmo, tem que manifestar mesmo, cada vez que eles aprontar aí, a gente tem que ir nas ruas mesmo, manifestar e desse jeito. Porque se eles for roubar e a gente ficar calado, é pior, né? Acabar, acho que não, nunca vai acabar, mas melhorar sim, pode melhorar bastante. O povo lutando contra, assim, os políticos estão com o olho mais aberto, que o povo está rebelando, assim. Tá certo. Professor, quero aproveitar aqui e perguntar o seguinte, olha, muitos defendem que esse movimento, essas reivindicações amplas, mas, como o senhor já apontava no primeiro bloco, sem lideranças explícitas, podem, obviamente, não ter futuro. E aí nós nos perguntamos, claro, considerando que nas ruas se verificou justamente o que as pessoas estão reivindicando e o que elas, obviamente, não aceitam mais. Mas da parte dos políticos, será que nós corremos o risco justamente desses governantes, os nossos governantes, não serem capazes de atender aquilo que as ruas clamaram? Mas aí, quais seriam as consequências disso? Seriam, por exemplo, as próximas eleições? O que o senhor acha que nós ainda vamos herdar dessas manifestações se as reivindicações não forem atendidas? Uma ou outra foram, mas nós sabemos que as reivindicações são muito amplas, não é? São bem complicadas. Qual que foi o grande mote das manifestações, né? A primeira questão foi a questão das passagens. Esta sim foi atendida pelos governos, né? Mas ela trouxe a Copa das Confederações trouxe um contexto que eu acho que é aí que está o grande pulo do gato, está aí o segredo dessa história. É o chamado padrão FIFA. De repente, o brasileiro pôde perceber que um governo consegue sim produzir políticas públicas de qualidade, assim como fez com as políticas públicas relacionadas à Copa do Mundo. Conseguiu-se fazer estádios padrões FIFA. Se tem estádios padrões FIFA, por que não há também uma saúde padrão FIFA, uma segurança padrão FIFA, uma educação padrão FIFA? Então, se o governo é capaz de atender determinados requisitos para o esporte, por que não pode também atender para as outras questões? Esse é o desafio. Então, é aí que o governo tem que tentar agora repensar a sua forma de fazer políticas públicas, buscando um padrão FIFA em todas elas. Em outras palavras, um padrão de qualidade digno a todo e qualquer cidadão. Mas o senhor acha que, afinal das contas, o governo está um pouco naquela linha de que a gente atende num primeiro momento, dá uma palavra à população, mas depois vamos esperar baixar o calor das manifestações, deixa a coisa voltar à normalidade e a gente segue como antes no Castelo de Abrantes? Não mais, porque todos os governos estabelecidos, de todos os partidos, perderam a aprovação popular que tinham e perderam o percentual de intenção de votos que tinham antes das manifestações. E todo governo estabelecido quer se perpetuar no poder, quer continuar. Então eles estão todos desafiados a pensar diferentes políticas públicas para retomar ou se aproximar de patamares conquistados antes. Então todos estão desafiados pelas ruas. Esse é o grande saldo desse processo. É a necessidade de aprimoramento da nossa qualidade do serviço público. Frei Antônio Moser, e a igreja? A igreja acompanhou, a igreja
tecer uma palavra, nós reparamos muitos cardeais aprovando, claro, rechaçando toda e qualquer forma de violência, mas dentro da manifestação pacífica, com as reivindicações justas, mas a igreja já vem, usando essa expressão aqui, nessa militância, nesse campo social já de longa data. Mas aí eu perguntaria para o senhor, isso que também não é exclusividade do Brasil, mas na América Latina como um todo, mas nesse tocante, a Igreja do Brasil, ela está em sintonia com aquilo que é a doutrina social na sua universalidade, ou é algo assim muito específico aqui do nosso Brasil? Gostei dessa pergunta, porque poucas vezes ela é feita, né? Se pensa na igreja local, uma diocese ou então uma igreja do Brasil, e se esquece o todo. Vamos começar com uma carta encíclica de Leão XIII, 1891. Ela foi tão violenta, reivindicando o direito dos operários e criticando fortemente a exploração do trabalho dos menores, foi tão violenta que dentro da igreja houve uma reação contrária. Houve mesmo bispos que se sentiram assim um pouco, eu diria, contra essa colocação. E a partir daí, nós temos uma série de outros documentos de doutrina social da igreja, que são uma grande riqueza. E vão sempre nessa direção, eu diria, de buscar uma conciliação, sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo incentivando para ir para frente. O que ocorre no Brasil? Sobretudo a partir de 64, se fala de movimentos sociais. Quem é que começou com os movimentos sociais nessa década de 60, 70? Foi a igreja, as SEPs. E tinha um caráter eminentemente eclesial, mas com uma tônica de transformação social. Não é? E depois, numa certa altura, aí começaram os problemas, evidentemente. No tocante a essas manifestações aí de junho, julho, um primeiro momento, houve uma pequena declaração da CNBB apoiando. Num segundo momento, ela preferiu silenciar devido, naturalmente, assim, àquelas barbáries que não representam reivindicação nenhuma. Ou seja, depredação e, afinal de contas, a violência. Mas, eu diria, está em perfeita sintonia. A igreja é uma igreja que, apesar de ser criticada por ser conservadora, em termos sociais, ela é muito avançada. Se as políticas públicas levassem mais em conta a doutrina social da igreja, nós teríamos ganhos fantásticos. Eu só vou dar um exemplo. Sim. Né? Vou dar um exemplo sobre a propriedade particular, que a igreja, lá em 1891, defendia, né? Porque dentro do contexto marxismo, aquilo tudo. Mas o nosso beato, agora João Paulo II, numa das suas encíclicas, ele diz: a propriedade tem um caráter eminentemente social. Gente, isso é uma revolução, não é? Então, quer dizer, a igreja está atenta. Ou então, na Laborem Exercens dele, é muito interessante. Nós temos que ir à luta, não contra, mas a favor da justiça. Muito interessante. Contra, não. Nós não vamos contra por ir contra, mas a favor de uma mudança. E, nesse sentido, a igreja apoia, evidentemente, esses movimentos, desde que não se transforme em baderna. Eu ainda vou perguntar, Frei Moser, ao senhor, antes ainda do término do nosso programa, sobre se essa manifestação, essas manifestações, elas estão realmente provocando uma verdadeira mudança de rumo, mas no sentido de resgate desses valores, aqueles valores que acabaram se perdendo com o tempo. Antes, porém, quero perguntar ao professor, de forma pedagógica, por favor, não é? Que passos agora devem ser dados quando as manifestações um pouco que amainaram? Estamos aí na perspectiva das mudanças por parte dos governantes que foram devidamente pressionados e que sabem que essas mudanças não podem tardar mais, como reforma política e as reformas todas que as ruas clamaram, tendo em vista que as próximas eleições já estão aí e muita coisa pode mudar. Mas que passos, do ponto de vista da população, dos cidadãos que nos acompanham, devem ser dados pedagogicamente após essas manifestações? Ou pelo menos o acalmar delas, porque elas continuam aqui e ali ainda. Quando o governo federal tentou colocar as 5 grandes metas, eu acho que ele aponta quais são estes passos, né? Então, passa pela qualidade do transporte público, passa pela melhoria na saúde,
passa pela qualidade do gasto público, né? Passa pela reforma política e passa pela educação. Esses seriam os passos, esses são os grandes desafios dados. Cabe agora a Executivo e Legislativo a pensar em ações que possam dar resposta a cada um destes passos, a cada uma dessas demandas que emergem das ruas. E cabe a nós, cidadãos, fazer o quê? Cabe a nós estarmos atentos, bastante atentos. Nós vivemos agora, no mês de agosto, por exemplo, uma situação que me preocupa muito, que é o orçamento impositivo, no qual nós damos mais liberdade para cada parlamentar, aqueles que seriam responsáveis por legislar e fiscalizar, para gastar parte do orçamento. Não é por aí. O Legislativo não tem que gastar parte do orçamento. O Legislativo tem que legislar e, principalmente, fiscalizar a ação do Executivo. E sobre fiscalização, é importante a gente destacar uma coisa importante. Nós não podemos achar que este governo é mais corrupto que outros que já tiveram por aí. Claro. A diferença do momento atual para momentos anteriores é uma maior capacidade de cruzamento de dados, maior acesso à informação, uma maior capacidade de descobrir os malfeitos dos políticos. Então isso tem que ser cada vez mais aprimorado, cada vez mais acessado e cada vez mais questionado. E só um governo questionado dará bons resultados à população. Governos que não são questionados darão bons resultados só a si mesmo. Frei Moser, e se essa mudança de rumo, afinal das contas, ou com essa mudança de rumo, e, portanto, o resgate desses valores que acabaram ficando um pouco desgastados ou perdidos, nós podemos ter, não é, ou contemplar justamente o que o professor chamou a atenção? Veja bem, eu diria, houve manifestações de conquistas, de uma nova consciência. Nesse sentido, emergiram certos valores, por exemplo, respeito ao bem público, a devida aplicação das verbas, isso é um valor, não é? Sem dúvida. Mas, por outro lado, eu acho que nós temos que investir muito mais na ética. E, infelizmente, há poucos dias ainda, um deputado, nem sei o que ele era, não, porque nem se fala de ética. Não, é absolutamente necessário redescobrir os valores do humano, aquilo que nos torna mais humanos, mais irmãos, mais capacitados a compartilhar, a discordar, mas discordar, eu diria assim, decentemente, né? Quer dizer, com tranquilidade. Enfim, nós temos que investir muito mais na ética. Se não for feito esse investimento, vai reinar o egoísmo, a prepotência, a arrogância, cada vez mais, não é? Concentração. Então, temos que investir muito mais. E eu lamento que, em termos de educação, a parte da ética, de fato, ela está, assim, lá embaixo, num terceiro, quarto porão, não é? Diria. E deveria estar na ponta. E essa foi a bandeira do PT, de 20 anos atrás, da igreja e das comunidades de base, a ética, não é? E parece que isso foi perdido, ao menos por alguns segmentos, não é? Foi perdida a bandeira. E é interessante que todo partido que tenta se apropriar da bandeira ética acaba perdendo dentro dos seus próprios quadros. Depois do PT, o DEM quis ter o patrimônio da ética, e aconteceu o que aconteceu com o DEM. O PSDB depois disse que ele é o partido da ética, e agora a gente está vendo uma série de coisas. Ou seja, a forma de financiar a política de novo, os financiamentos da política, a vinculação entre empresas e políticos faz com que a ética seja sempre jogada ao segundo plano, dado a necessidade de obter recurso para chegar ao poder. Professor, muito obrigado. Frei Moser, muito obrigado. O nosso tempo praticamente se expirou aqui, mas o debate continua, com certeza. E eu quero convidar você, inclusive, a mandar um e-mail para a gente. Se você ainda não mandou um e-mail para a gente sugerindo o tema ou comentando sobre os nossos programas, manda um e-mail para a gente em pauta@cançãonova.com, tá ok? Além disso, também você pode acessar o nosso blog, blog.cançãonova.com/bh, porque ali, além da programação da televisão, dos programas que são exibidos aqui pela TV Canção Nova, especialmente Canção Nova Minas, você também vai ter acesso à nossa programação aqui da Frente de Missão Evangelizadora de Belo Horizonte. Inclusive, quero fazer um convite muito especial a você aqui de Belo Horizonte região. Amanhã e domingo nós vamos ter um maravilhoso encontro aqui na nossa casa, comigo, também o Márcio Todeschini, grande abraço, e
Também o Alexandre, um encontro realmente extraordinário, um encontro onde vamos trabalhar a cura interior, um encontro que vai fazer a diferença na sua vida. Então venha participar conosco. Acesse o nosso blog para você ter outras informações, tá certo? blog.cancional.com/BH. Além disso, você também pode interagir com a gente através do nosso Twitter, né, do @EmpautaCN. E também o meu mesmo, né, @PE_Hamilton, @PE_Hamilton, para que você possa reagir, não é, frente ao programa dessa noite, tá certo? Deixando o seu comentário, colocando a sua palavra, a gente agradece muito. Então, a você que esteve conosco e vocês todos que nos acompanharam, nosso muito obrigado. Nós retornaremos na próxima sexta-feira com um novo tema aqui pela sua TV Canção Nova. Um grande abraço, o debate continua. Até a próxima sexta, se Deus quiser. Um ótimo final de semana.